Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu sinto que o Senhor tem algo muito especial para nós. O Senhor tem algo muito especial para você. E no meio do louvor, eu tive alguns sentimentos que eu quero compartilhar com você antes da gente entrar na palavra. Eu sinto que é momento de alinhamento. Eu sinto que o Pai ele quer fazer algo novo nessa igreja e na sua vida. Eu sinto que estamos prestes a o início de um novo tempo. Eu sei que a gente está terminando um ano atípico, um ano de grandes adversidades. E a gente está aí às portas de 2021. E a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho visto muitas pessoas apreensivas. Eu tenho visto muitas pessoas com medo. E o grande problema é que o medo paralisa. E eu não sei qual é o seu sentimento para o próximo ano. Eu não sei qual é o seu sentimento para esse momento que estamos vivendo novamente com bandeira vermelha. Uma coisa eu sei. Nós temos um Senhor que nos guarda. Você tem um Pai que toma conta de você. Você tem um Pai que guarda a sua família. Você tem um Pai que está à frente dos seus negócios. O seu recurso não vem da sua conta bancária, como eu já disse algumas vezes aqui. Os seus recursos vêm do Senhor. É Ele que tem guardado você, é Ele que tem impulsionado você, é Ele que tem transbordado palavras sobre você, é Ele que tem dado palavras sobre essa igreja. E uma coisa eu te digo, os planos de Deus, os sonhos de Deus, as palavras de Deus nunca são frustradas. As palavras que o Senhor deu para você, elas não são frustradas. Elas não serão frustradas. Só que ao mesmo tempo eu sinto que é o momento de nós nos alinharmos novamente às palavras de Deus. Eu sinto que é o momento de você novamente se alinhar, de você relembrar, de você se posicionar novamente de acordo com aquilo que o Senhor já te falou. Muitas vezes nós queremos buscar novas palavras. Muitas vezes nós, em um culto como esse, em reuniões como essa, nós queremos receber profecias, nós queremos receber palavras. Mas eu quero que você se posicione naquilo que o Senhor já te deu. Você não precisa receber mais palavra alguma. Eu tenho certeza que se você passar a vida inteira sem receber mais nenhuma profecia, sem receber mais nenhuma palavra, somente se posicionando nas palavras que o Senhor já te deu, você vai ter uma vida incrível. Você vai ter uma vida transbordante. E eu sinto isso muito forte para nós nessa noite. É momento de nós nos posicionarmos novamente ao lugar em que nós nunca deveríamos ter saído. Eu sinto que é momento de nós nos colocarmos à disposição do Pai para que Ele nos use da forma como Ele sempre sonhou, ou da forma como você sempre sonhou que Ele te usasse. Não sei se faz sentido para alguém, mas para mim faz total sentido. A gente está à porta de um novo tempo, de um novo momento, em que nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que independente das circunstâncias, você é mais que vitorioso. Você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores, porque Ele já nos prometeu, porque Ele já falou, Ele já nos direcionou. Se você não vive uma vida de mais que vencedor, o erro não está nele, o erro está em você, o erro está em mim. O erro está no posicionamento que nós tomamos no meio do caminho. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 41, versículo 39. Eu vou ler aqui na versão A Mensagem, então provavelmente vai estar diferente aí da sua. Esse negócio é maneiro, né, velho? Essas palavras, legal. Vamos lá. Gênesis 41, versículo 39. E diz assim: em seguida, dirigindo-se a José, ele está falando aqui de Faraó, declarou: você é a pessoa de quem estamos precisando
Parece que Deus entregou a você o plano detalhado. E ninguém tem a experiência, guarde essa palavra, experiência, e a sabedoria que você demonstra. De hoje em diante você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá as suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. E foi assim que José recebeu esta incumbência. Estou pondo sob os seus cuidados toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou o seu anel de autoridade e o pôs no dedo de José. Também ordenou que ele fosse vestido com roupas do melhor linho e pôs em seu pescoço um colar de ouro. A segunda carruagem na hierarquia de comando ficou à sua disposição. E quando ele passava, o povo gritava: "Viva!" Desse modo, toda a terra do Egito foi posta sob o comando de José. Você pode mais uma vez fechar os seus olhos? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor possa vir com poder, com graça, com glória. Que tudo aquilo que for falado aqui não sejam palavras humanas, mas sejam palavras vindas diretamente do Senhor. Então que o Senhor possa tocar o coração de cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa fazer com que essa palavra não volte vazia, que o Senhor possa me usar nessa noite, que o Senhor possa nos usar, que este local aqui possa ser preparado por Ti, para que o Senhor possa mover de uma forma incrível, que os ouvidos dos nossos irmãos possam estar atentos, para ouvir a Tua voz, que possam estar alinhados à Tua voz, para que o Senhor possa ministrar, para que o Senhor possa fazer aquilo que homem algum consegue fazer, para que o Senhor possa ministrar onde palavras humanas não chegam, e que nessa noite possa ser uma noite de salvação, possa ser uma noite de transformação, e uma noite de cuidado da Tua presença sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós fomos ao cinema. E tinha muito tempo que a gente não ia ao cinema. E a gente foi. E o cinema foi só nosso. Não tinha mais ninguém. Depois chegaram algumas pessoas. E o mais interessante é que eu sempre quando eu vou ver um filme, eu aguardo ansiosamente pelos trailers que vão passar. Eu não sei se você gosta de ver trailer de filme, eu me amarro. Eu acho que eu gosto mais de ver o trailer do que o filme. E eu fico aguardando para ver, e eu acho muito maneiro quando eu vejo um trailer. Porque ele resume ali. Eles conseguem fazer um resumo de um filme de 2 horas em alguns poucos segundos. Faz um resumo ali, cara, e aquilo te prende. E muitas vezes o filme pode ser ruim, mas se o trailer é bom, você vai ver o trailer, você vai ver o filme. Aquilo te impulsiona a ver o filme. E o interessante é que esses versículos que eu li aqui são apenas parte de um trailer de uma história muito mais incrível. Aqui está falando da ascensão de um homem chamado José. Se você for ler somente esse texto, e se fosse feito um filme de José, somente com o início da história e o final dessa história, já seria maneiro. Você ia ver um cara sendo coroado lá, não sei como que era o processo do negócio, mas o faraó lá ordenando José como o ministro, o governador do Egito, que era o maior governo, era o maior governo daquela época, é como se fosse os Estados Unidos hoje em dia, né? E o mais interessante é que quando você vê o trailer, você não tem a noção completa do que aconteceu para chegar naquele momento. E nós estamos lendo aqui, esse texto que eu li é o final da história. E eu fico imaginando alguém lá, José pequeno, chegando para ele, contando para ele o final da história. Contando para ele que um dia ele seria o governador do Egito. Imagina, contando para o menininho lá que ele ia ser o cara,
o cara que ia mandar e desmandar, o cara que ia fazer o que quisesse, que só teria uma pessoa acima dele em todo mundo. Faraó era o maior governador do mundo daquele momento. Imagina alguém contando uma história dessa para José, pequenininho. Só que, imagine se essa pessoa contasse o final, mas contasse também tudo aquilo que ele deveria passar para chegar até aquele momento. Ó, José, o caso é o seguinte, você vai ser governador, maneiro. Só que antes disso, você vai ser vendido como escravo, os seus irmãos vão te trair, você vai ser tirado da sua família, os seus irmãos vão te jogar num buraco. Tá ligado na história? Imagina, se ele soubesse que isso aconteceria. Mas fica tranquilo, José, beleza, você vai ser vendido como escravo e você vai cair na casa, você vai trabalhar na casa de um cara chamado Potifar. Mas fica tranquilo, fica de boa, porque na casa de Potifar vai ser legal. Você vai ser servo lá, mas você não vai ser um servo qualquer. Você vai governar a casa de Potifar. Aí, beleza, legal. Pô, que bom, né? Eu passei por tanto perrengue, mas eu vou governar. Só que uma mulher vai querer fazer uma potifaria com você. A mulher de Potifar vai querer te agarrar, vai querer te assediar, e você vai ser acusado de estupro. Você vai ser acusado de assédio sexual. E você vai ser preso. E meu irmão, não sei se você já parou para pensar nesse negócio, mas ser preso hoje em dia já é ruim demais. Principalmente aqui no Brasil, né? No presídio do Brasil, que é um negócio meio desumano. Eu fico imaginando o presídio naquele tempo. Mas fica tranquilo, José. Você também vai governar no presídio. E alguns caras vão ter alguns sonhos, e você vai interpretar esses sonhos, e um desses caras vai voltar a trabalhar com o faraó, mas fica de boa que esse cara vai esquecer você durante 2 anos. E um dia, você vai ser governador do Egito. Imagina alguém contando essa história para esse menino. Imagina alguém contando essa história para você. Se fosse eu, provavelmente teria falado, irmão, escolhe outra pessoa. Eu prefiro ficar aqui na minha vida de boa. Escolhe outra pessoa, porque eu não quero. Eu não quero. Eu quero ser o governador do Egito, mas eu não quero passar pelo processo. Eu quero ser o governador do Egito, mas eu não quero ter esses reveses. E é isso que eu quero falar nessa noite. Quando a preparação encontra a oportunidade. Quando é muito legal você ver o fim da história de José. É incrível. O cara foi extremamente usado por Deus. Mas o que fez José ser usado por Deus como governador foi o posicionamento que ele teve durante o processo. O que fez ele chegar lá foi o posicionamento, a preparação que ele teve. Foi a preparação que ele teve para chegar nesse momento. Você vê, ele teve um sonho quando ele era criança que todo mundo se curvaria a ele. E ele vai, ele abre o bocão e conta para os irmãos, e os irmãos ficam com ciúme de José, e o José era o filho preferido do pai. E os irmãos jogam José num buraco, e depois José é vendido como escravo. E quando ele chega na casa de Potifar, ele não vê aquilo como o fim da história, mas ele vê aquilo como o início de um novo processo. Ele vê aquilo como uma oportunidade de chegar mais próximo de onde Deus tinha prometido. Ele vê aquilo como uma oportunidade. E ele se prepara naquele lugar.
E ele se prepara para ser o melhor. Se tinha vários servos, ele se preparou para ser o melhor dos servos. Ele se preparou para ser o cara mais íntegro. Ele se preparou para aquele momento. E beleza, depois na prisão foi a mesma coisa. Ele se preparou para ser o chefe da prisão. Vocês já conheceram alguém que caía para cima? É interessante esse negócio, né? José sempre caiu para cima. Por quê? Ele sempre aproveitou as oportunidades. Ele sempre aproveitou as oportunidades que apareceram. Ele sempre estava pronto para responder sim e amém para a oportunidade que apareceu para ele. Tanto é que no momento que Faraó faz o convite, não imagino que tenha sido convite, foi uma imposição, e para ele foi muito bom. Ele diz: eu vejo que você tem experiência, eu vejo que você tem preparação, eu vejo que você, em tudo que você passou, você teve cuidado em se preparar, cuidado em crescer, apesar dos momentos difíceis, apesar das situações controversas, ele cresceu. E vamos lá. Quantos de nós não querem o lugar de José? Eu fico imaginando muitas pessoas querendo aquele cargo. E muitos de nós gostaríamos disso, né? Imagina, o presidente te honrando na frente de todos. Isso deve ser incrível. Deve ser incrível. Imagina o Bolsonaro te chamando lá em rede nacional, te apresentando para todo mundo e falando assim: olha, depois de mim vai ser esse aqui, porque essa pessoa aqui é incrível. Os bônus são incríveis, mas o grande problema é que muitos querem o bônus, mas não querem passar pelos ônus. Ela quer ser reconhecido, mas ela não quer passar pelo processo. E eu tenho certeza que alguns chegaram para José depois de governador, alguns olhavam para ele e falaram: rapaz, que sorte que esse cara deu, hein? Que sorte, né? Que sorte que esse cara deu, cara, incrível. Eu nem conhecia José, nunca ouvi falar nesse cara. Nunca ouvi falar nesse rapaz. E agora esse cara é governador. Que sorte que ele deu. E quando você vê a história dele, você vê que ele demorou uma vida inteira para ter sorte em um dia. Ele foi preparado durante uma vida inteira para dar sorte em um dia. E é incrível. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, um corredor que se prepara durante uma vida inteira, um corredor de 100 metros, que se prepara uma vida inteira para participar de uma Olimpíada, para correr 10 segundos. Então você vê, a corrida foi 10 segundos. Só que o cara demorou 10 anos para correr 10 segundos. Ele se preparou 10 anos para um momento. Ele se preparou durante uma vida inteira para aquele momento. E o que acontece? José não foi limitado pelas circunstâncias exteriores. José frutificou em qualquer lugar. José frutificava em qualquer lugar. Qualquer lugar que ele passava, ele via como uma oportunidade de crescer. Em qualquer circunstância que ele estava, ele via como uma oportunidade de ser promovido, cara. Ser promovido. Vamos lá. Estamos em 2020. O ano mais difícil da minha vida até então. Eu nunca passei por um ano tão desafiante. Eu tenho certeza que a maioria de nós nunca passou por um ano tão estranho, tão complexo. Mas o mais incrível
é que mesmo em um ano tão complexo, eu tenho visto pessoas terminarem melhor do que começaram. Eu sou uma delas. Esse ano eu tive os piores momentos da minha vida, eu tive momentos incríveis. E eu vou terminar esse ano melhor do que eu comecei. E muitas pessoas vão terminar esse ano melhor do que começaram. Por quê? Porque não tem a ver com as circunstâncias, querido. Não tem a ver com o exterior, tem a ver com a preparação. Eu ouvi uma história de um cara aqui em Friburgo, que ele lida com confecção. Esse cara tem depósito de confecção. E esse cara, no início de ano, ele triplicou o estoque da empresa dele. Ele gastou muita grana com o estoque. Porque ele acreditou que seria o ano de venda. Então esse cara foi na China e trouxe contêineres de mercadoria. Janeiro. Em março veio a pandemia. Imagina o coração desse cara quando veio, viu tudo fechado, cheio de mercadoria. Gastou uma grana nesse negócio. Imagina como que esse cara ficou. Ele tinha duas possibilidades. Ou ele sentava e chorava, ou ele ia fazer acontecer o negócio. O que ele fez? Ele viu que ia ficar todo mundo em casa. Ele criou um e-commerce. Do dia para a noite criou uma loja virtual. E botou a mercadoria dele para vender em uma loja virtual. Resumindo, esse cara está terminando 2020 milionário. Ele vendeu tudo e mais um pouco que ele tinha. Por quê? Porque ele se preparou para aquele momento. Enquanto uns se prepararam, outros quebraram. Por quê? Porque não se prepararam. E você tem uma oportunidade ímpar de começar 2021 totalmente diferente, como foi 2020, cara. Você tem uma oportunidade, você pode se preparar. Eu vejo um monte de gente aí que ficou alguns meses parado, sem trabalhar. Enquanto uns tiraram esse momento para crescer profissionalmente, para mergulhar em Deus como jamais mergulharam antes, para orar como jamais oraram, para fazer coisas incríveis. Outros gastaram todos esses meses vendo Netflix e reclamando do governo. Enquanto uns se posicionaram, outros reclamaram. Você tem duas escolhas. Como vai ser o seu ano de 2021? Pode ser incrível, como pode ser um fracasso. Depende de quem? Do governo? Não. Não depende do novo governo que vai entrar e começar aqui em Nova Friburgo. Porque, como eu sempre falo, nós não dependemos do governo. Nós dependemos do Senhor. Aonde está a sua confiança? Aonde está o seu coração? Você tem uma oportunidade incrível, irmão. Não depende do governo, não depende do pastor dessa igreja, não depende do seu líder de Connect, depende do seu posicionamento, depende da sua postura, depende de como você vai ser encontrado quando a oportunidade aparecer. Como você vai ser encontrado quando a oportunidade vier. Quando a promoção da sua empresa aparecer, como você vai estar. E eu te digo, a promoção vem para aqueles que estão preparados. Porque se você não estiver preparado para a oportunidade, você vai fracassar no meio do caminho. E é muito... Eu acho incrível que nós somos mestres em terceirizar a nossa responsabilidade. E a gente gosta de jogar a culpa em tudo e em todos. Se você ficar 5 minutos no Facebook, você vai ver um monte de gente lá jogando, tentando jogar a responsabilidade para o outro.
Ou a responsabilidade do fracasso do Brasil é da esquerda, ou é do Bolsonaro, ou é de não sei quem, ou é de não sei o que lá. A gente gosta de terceirizar a responsabilidade. E muitas vezes nós jogamos a responsabilidade na conta de Deus. Por que a minha vida não muda? Por que a minha prosperidade não vem? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Ah, é vontade de Deus. A culpa é de Deus. E eu fico imaginando, cara, eu ouvi isso há um tempo atrás e eu achei incrível. Imagina a cena. Deus, quando estava criando todo mundo, Deus, quando estava criando você, quando estava criando a humanidade, quando estava lá escolhendo cada um, escolhendo o propósito de cada um, de repente olha para uma pessoa e fala assim, empresário, jogador de futebol, esse aqui vai ser milionário, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser aquilo. E de repente quando ele olha para você, ele, pagador de boleto. Esse aí vai ser pagador de boleto. Esse aí vai ser funcionário frustrado. Você acha que Deus fez assim, irmão? De verdade? Você acha que Deus, no início de 2020, começou a olhar para cada um e falou, vai prosperar, vai quebrar. Esse aqui vai quebrar também. Não, aquele ali, esse ali vai prosperar também. E ele começou a apontar o dedo escolhendo quem ia prosperar e quem ia fracassar, irmão. De verdade. Deus é o culpado dos nossos fracassos? Deus é o culpado da nossa incapacidade? Deus é o culpado da nossa inércia? De verdade. Querido, nós precisamos crescer. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos entender que, independente das circunstâncias, nós já temos uma palavra sobre nós, que nós somos mais que vencedores. O grande problema é que nós não nos posicionamos em relação a isso. Existem palavras sobre mim e existem palavras sobre você. Só que nós muitas vezes não vemos o cumprimento dessas palavras porque nós não assumimos o nosso lugar. Nós não nos posicionamos. Eu falei há pouco tempo atrás no Connect. Eu recebi uma palavra quando eu era adolescente que eu seria missionário. Eu ia rodar as nações. E eu acreditei naquela palavra. De todo o meu coração. Eu acreditei mesmo. Falei, caraca, vai ser incrível. Sabe o que eu fiz? Esperei. Estou esperando até hoje. E sabe por que não aconteceu? E sabe por que provavelmente não vai acontecer? Porque eu não me posicionei para que isso acontecesse. Eu não me preparei para que isso acontecesse. Qual deveria ter sido o meu posicionamento depois da palavra? Cara, Deus já falou. Eu já tenho sim e tenho amém. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no curso de inglês, vou entrar no curso de mandarim, vou entrar no curso de espanhol. Eu vou me preparar, irmão. Para a hora que a oportunidade aparecer, eu estou pronto. E sabe qual vai ser a parada? A oportunidade vai vir e eu não estou pronto. Eu falo mal português. Falo duas línguas, português e língua estranha. Bem mais ou menos. Eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você tem projetos. Eu sei que você tem palavras de Deus ao seu respeito. E uma coisa eu te digo, irmão. As oportunidades vêm. As oportunidades aparecem. José estava lá, cara, escravo. E a oportunidade veio. A oportunidade de ser o chefe da casa de Potifar apareceu. Por que Potifar escolheu José? Porque José, além de ser um homem cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio da presença, além de ser um cara incrível, ele era preparado,
ele estava preparado para aquela oportunidade. Ele estava preparado para assumir aquela responsabilidade. Sabe por que muitas vezes você não sai do lugar? Porque você não está preparado. Simples assim. Enquanto muitos em 2020, eu estou falando aqui principalmente na questão empresarial, porque é muito nítido, né? Essa pandemia ela mexeu com a economia, enfim. Enquanto muitos desistiram, enquanto muitos pararam no meio do caminho, alguns aproveitaram essa oportunidade para se readaptar. Alguns aproveitaram essa oportunidade para aprender uma nova profissão. Tem uma coisa que eu não entendo, irmão, de verdade. Eu não consigo entender. Aí o cara chega para mim e fala assim: pô, irmão, estou precisando trabalhar, estou desempregado. Aí você pergunta pro cara: e aí, cara, mas o que você faz? Não, meu irmão, eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. E você não vê a pessoa se movendo, né? Irmão, você tem tempo? Vai pro YouTube, aprende alguma coisa. Tem um monte de curso de graça. Tem um monte de, oportunidade não falta, cara. Oportunidade não falta. Eu fico revoltado com esse negócio. Oportunidade você cria. Quando você se prepara, a oportunidade aparece. Quando você está pronto, a oportunidade vem, irmão. Não tem outra coisa. Não tem outra forma. Em 2011, eu recebi uma palavra. Nós estávamos num culto, eu e minha esposa, e nós recebemos uma palavra. E eu recebi uma palavra que eu estaria trabalhando na política. E que eu caminharia com governante. 2011, ano de tragédia. Ano que os sonhos de muitas pessoas foram abalados, muita gente perdeu tudo. E naquele ano eu recebi uma palavra. E eu tinha convicção que aquela palavra era de Deus. Eu tinha certeza que aquilo era de Deus. Só que eu nunca tive a mínima vontade de trabalhar com política. Pelo contrário, eu sempre achei política... Nunca gostei de me envolver nesse negócio. Mas aquilo caiu no meu coração, eu falei: opa, eu acho que tem alguma coisa de Deus aí. 2016, eleições de 2016. Um amigo meu, ele estava vindo como vereador. E era um grande amigo, a gente era muito próximo. E eu estava saindo da empresa que eu trabalhei durante muitos e muitos anos. Eu trabalhei numa mesma empresa por mais de 10 anos. E eu sabia que era o momento de sair dessa empresa. E quando eu saí dessa empresa, né, em casa, a gente conversando, falei: cara, não dá mais, é momento da gente sair. É momento de sair dessa empresa. Só que eu falei: cara, vou fazer o quê? O que eu vou fazer na minha vida? Eu falei: cara, eu mexo bem com esse negócio de Photoshop, eu acho que eu vou me dar bem nesse negócio, mídia social e tal, eu acho que eu vou fazer alguma coisa nessa parada aí. Eu edito o vídeo direitinho, e eu comecei a aprender a mexer melhor, né, no Photoshop e tal, e eu fui conversar com esse amigo que viria como candidato a vereador. E nesse dia eu lembrei dessa profecia que eu tive em 2011. Eu fui lá conversar com o cara, falei: cara, você está vindo e eu acho que você precisa de mim. Aí ele: mas cara, a equipe está cheia já e tal. Eu falei: irmão, me coloca aí, cara. Você não vai se arrepender. Me dá uma oportunidade aí. Ele falou: cara, mas o salário é baixo. O salário é muito baixo. Eu falei: não tem problema, eu não estou entrando por causa do salário. Eu estou entrando porque eu recebi uma palavra. E eu acho que aqui é uma oportunidade, porque eu acho que você vai ganhar. Ele falou: então tá bom. Então vamos ver. Vou ver o que a gente vai fazer. Eu falei: então vou fazer o seguinte, eu começo a trabalhar para você de graça. Isso foi em setembro, não era?
setembro mais ou menos. Falei, cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar para você de graça. Se você gostar do meu trabalho, em janeiro eu entro com você. Combinado? Beleza, mãozinha dada. A gente deu a mão. E eu comecei a prestar serviço para esse cara que foi candidato. Resumo da história. Ele ganhou. E essa semana eu participei de várias e várias reuniões para definir secretariado da cidade. Esse mesmo cara foi eleito prefeito de Nova Friburgo. Uma palavra que eu recebi em 2011. Mas se eu ficasse esperando ela acontecer, se eu ficasse passivamente aguardando as coisas acontecerem, provavelmente eu não teria vivido os momentos mais incríveis da minha vida. Provavelmente promessas não teriam se cumprido. Por quê? Coisas aconteceram. Porque a oportunidade encontrou o preparo. Eu me preparei para aquele momento. Eu criei naquela palavra. E se eu olhasse para a circunstância do momento daquele dia, falar, mano, que loucura. Eu ganhava 3 vezes mais na empresa que trabalhava. Eu entrei para ganhar 3 vezes menos. Eu saí da empresa por causa de uma palavra, por causa de uma... Eu sabia que eu tinha que sair, que não era mais o momento, que o momento tinha acabado. Para receber muito menos. E cara, eu posso te falar uma coisa? Eu nunca recebi menos do que era o que eu recebia naquela empresa. Nunca. Nunca. Não teve um mês que o Senhor não suprisse. Não teve nenhum mês que não viessem clientes. Não teve nenhum mês que eu não tivesse contrato fechado. Não teve nenhum mês que aparecessem pessoas para me contratar, para completar a minha grana, para manter a minha família. Por quê? Irmão, eu falo mais uma vez para você, cara. Não é o seu salário que paga as suas contas. Não é. O que paga as suas contas é o Senhor. É o seu posicionamento. É quando você se posiciona debaixo das palavras de Deus. Não é a sua oferta que banca essa igreja. Não é, cara. Quem banca essa igreja é o Senhor. O Senhor para isso usa pessoas. E o Senhor usa pessoas para te abençoar. O Senhor, se necessário for, se você estiver preparado e pronto, cara, seu telefone vai tocar do nada. Uma pessoa vai te encontrar na rua e falar, cara, isso aqui Deus mandou eu te dar. Porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. É Ele que guarda. É Ele que governa. Qual é o meu papel? Cara, eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto para cumprir o plano de Deus nessa terra. Eu preciso estar preparado para quando a oportunidade de Deus aparecer, eu agarrá-la com todas as minhas forças. E o meu convite para você nessa noite é saia da apatia. Saia da paralisia, cara. Nós vivemos em uma cidade que em sua grande parte é apática, cara. Eu não sei se você convive com pessoas assim, gente apática. Aquela pessoa que você encontra e você vai conversar com ela, fala, e aí, cara, como que você tá? Pô, mano, tá mal, tá difícil, tá complicado. Aí beleza, você encontra essa mesma pessoa 2 anos depois. E aí, cara, como que você tá? Pô, mano, tá difícil, tá complicado. Você encontra essa mesma pessoa 15 anos depois. E você vai perceber que ela leva a mesma vida. Por quê? São as mesmas atitudes, irmão. Enquanto você tiver as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos resultados. Como já dizia Einstein. Ignorância ou tolice é ter as mesmas atitudes aguardando resultados diferentes. 2021 não vai ser diferente, não vai ter diferença nenhuma se você não mudar a sua postura hoje. Hoje o Senhor está te convidando a mudar a postura.
O Senhor está te fazendo um convite hoje a se posicionar, a se preparar para aquilo que Ele quer fazer nessa igreja, através dessa igreja, através da sua vida. Eu me lembro, eu era adolescente e eu saí do culto e eu estava no ponto de ônibus. E eu estava no ponto de ônibus e tinha um rapaz ali no ponto de ônibus. E de repente eu comecei a sentir o coração. Falei, cara, conversa com esse cara. Alguém já sentiu esses negócios assim de, cara, faz isso. E você fica ali brigando, falando, não, mas eu não conheço e tal, não sei o quê, papapá. E eu estava ali brigando comigo mesmo e nada de falar com o cara e tal. E de repente quando eu tive coragem de ir lá falar com o cara, parou o ônibus, o cara entrou e foi embora. Caraca, eu fiquei muito mal. Eu fiquei mal demais. Falei, caramba, será que esse cara se matou? Eu nunca mais vi o cara. Eu não sei o que aconteceu com o cara. A única coisa que eu sei é que eu tive medo. E o medo paralisa. E aquele momento ali poderia ter sido um momento incrível. Podia ter sido um momento de salvação, de cura, de transformação. E não aconteceu porque eu fiquei paralisado. Eu fiquei paralisado por causa do medo. Pensando, o que esse cara vai pensar? Irmão, se exploda o que o outro vai pensar. Para de viver segundo o que o outro pensa ou deixa de pensar. O que o outro faz ou deixa de fazer. Viva os sonhos de Deus intensamente. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você precisa de esperança nessa noite, cara, relembre. Traga a memória novamente. Traga à memória momentos com o Senhor. Traga à memória momentos que você teve com Ele. Profecias, palavras. Sabe por que José conseguiu se tornar governador do Egito? Primeiro, porque ele creu nas promessas de Deus. Ele caminhou segundo as promessas. Segundo, ele não escondeu talento nenhum. Ele não escondeu os talentos dele. Ele gastou tudo, irmão. Ele gastou tudo. Tudo que ele tinha, ele gastou. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Ele não reteve. Não retenha seus talentos. Não retenha aquilo que Deus depositou no seu coração. José não teve, ele não pegou atalho, cara. Você está ligado que quando a mulher de Potifar quis fazer uma potifaria com ele podia ter pegado um atalho? Podia ou não podia, irmão? Claro que podia, cara. Ali ele podia ter... Ele viu que poderia ser uma oportunidade. Uma oportunidade de ter uma vida melhor. Por quê? Ia ser o amante da dona ali, da parada, que manda no bagulho lá. E ia ser o queridinho, provavelmente Potifar não ia saber de nada. E podia ter uma vida boa. Mas por que ele decidiu não se corromper? Porque ele sabia o que Deus tinha para ele. Ele estava posicionado com aquilo que Deus tinha para ele. E o que eu e você aprendemos com isso? Nem toda oportunidade é de Deus. Nem toda oportunidade que aparece é de Deus. Durante a sua caminhada, durante a minha caminhada, vão aparecer oportunidades. E eu te garanto, nem toda oportunidade que aparece é de Deus. Se essa oportunidade te tira do propósito, se essa oportunidade que apareceu, ela te tira do alvo, ela te tira daquilo que foi estabelecido de Deus para você, irmão, pula fora. Muitos de nós não cumprimos aquilo que Deus determinou para nós, porque a gente acaba pegando atalho no meio do caminho. E atalho te tira do caminho, irmão.
Se você está indo para o norte, você pega um atalho para o sul, quando você for se dar conta, você está muito distante. E o caminho de volta é sempre doloroso. O retorno é sempre demorado. Eu lembro uma vez que a gente estava vindo do Rio de Janeiro. Estava vindo do Rio, beleza, dirigindo e tal. Quando chegou ali em Itaboraí, meu irmão, eu errei a entrada. E beleza. E vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Era noite já. Eu estava cansado, porque a gente tinha acabado de vir do Rio de uma situação muito delicada. Beleza. E a gente está vendo que o caminho está diferente, cara. Pô, tem alguma coisa diferente nesse caminho. E beleza. E a mulher do lado. Acho que a gente está no caminho errado. Eu acho que a gente está no caminho errado. Então, não, tá certo. E de repente eu só me liguei que a gente realmente estava no caminho errado quando eu vi uma plaquinha. Tanguá. Falei, caraca, meu. O que eu tive que fazer? O retorno. Voltar para o caminho. Tive que recalcular minha rota. E uma coisa que eu demoraria algumas horas, eu demorei muito mais. Porque o caminho de volta é sempre mais demorado. Eu cheguei mais cansado. Por quê? Porque eu não estava atento. Porque eu não estava atento ao caminho. Irmão, para terminar, vamos lá. Para terminar, eu tenho 3 chaves. Isso aí você tinha que anotar, cara. Anota, de boa. 3 chaves para você viver os sonhos de Deus em 2021. Se a equipe de louvor quiser ir subindo, pode ir subindo. Três chaves para você viver os sonhos de Deus em 2021. 3 coisas que eu aprendi no meio do caminho. Vamos lá. A primeira. Essa é uma frase, se eu não me engano, do Isaac. Anota aí. Acesso sem processo é retrocesso. Eu tenho visto muitas pessoas que querem acessar herança. E, irmão, acessar herança sem estar preparado para ela é desperdício. É tipo ganhar na Mega Sena. Agora, normalmente, final de ano, tem aquele monte de bobão que vai fazer a Mega Sena. Para mim é um monte de bobão, irmão, na boa. Se você quiser jogar na Mega Sena, joga. Tranquilo. Aí você vê lá, cara, aquele monte de gente na fila. Aquele monte de gente na fila e há uns anos atrás aí foi, sei lá, 300 e poucos milhões, que foi o prêmio da Mega Sena. E o cara tava lá na fila e passa repórter e fala, e aí, cara, se você ganhar, o que você vai fazer? E o cara não sabe, irmão. O cara não sabe o que vai fazer com 300 milhões. Sabe o que é isso? É o acesso sem o processo. Ele quer ganhar algo sem passar pelo processo de maturação, sem o processo de maturidade. O que vai acontecer com esse cara quando ele ganhar os 300 milhões? Ele vai torrar tudo, cara. Ele vai torrar tudo, eu te garanto. A maioria das pessoas que ganharam na loteria hoje estão pobres. Por quê? Porque elas acessaram algo que não estavam preparadas para acessar. Por que você ainda não venceu em algumas coisas da sua vida? Porque você ainda não se preparou para isso. Por que Deus ainda não cumpriu algumas palavras em você? Porque você ainda não se preparou para isso. Porque no momento que você se preparar, a oportunidade vai te encontrar. A minha filha tem um carro. O meu carro é dela. Agora, eu não sou um pai inconsequente de pegar a chave do meu carro e dar para minha filha de 6 anos. E falar, dirige. Vai, pai, eu quero sair com minhas amigas. Tá bom, Sofia, toma a chave do meu carro. Vai dar ruim, cara. Vai dar problema. Ela não está preparada para isso. Ela não está preparada para dirigir o carro. Mas ela tem acesso ao carro. Ela anda comigo. Beleza, para onde eu vou, ela vai junto.
se eu der acesso a ela para algo que ela ainda não tem maturidade para fazer, pessoas podem morrer, acidentes podem acontecer. Então essa é a primeira chave. Eu preciso estar preparado. Em 2021, você quer um emprego? Você quer uma recolocação? Você quer ser promovido? Se prepare, cara. Se prepara para isso. Se prepara. Porque quando você estiver preparado, a oportunidade vai vir. Essa é a primeira chave. Acesso sem processo e retrocesso. Outra coisa, outra chave. Promessa sem preparação é igual a frustração. Todos nós temos promessa. Todos nós temos palavra de Deus. Agora, a promessa de Deus, quando ela te encontra despreparado, normalmente gera frustração. Porque você não consegue cumprir em sua plenitude aquilo que Deus quer. Por que tem muitos pastores hoje frustrados? Porque o cara não se preparou. Por que tem muitos casamentos hoje que se perdem no meio do caminho? Porque o cara entra no casamento e não se prepara para ele, cara. Irmão, casamento não é brincadeira. Quer casar, se prepara. A gente dava curso de noivo, né? E era uma pergunta que eu sempre fazia para os caras que estavam fazendo curso de noivo com a gente. Eu falei, cara, por que você quer casar? Aí alguns falavam assim, não, porque eu quero ter relação, né? Quero chegar junto. Aí eu falava, irmão, se é para isso, cara, não casa não. Porque se você acha que você vai fazer mais depois de casado, você não vai não. Pelo contrário. Por quê? Porque o cara não para pensar. Às vezes existe alguma coisa que incomoda no outro e o cara não para refletir, para pensar, cara, será que depois que eu casar eu vou aguentar? Será que eu vou suportar? Será que... Não se prepara. Entra de qualquer jeito. E cara, quando a gente entra num relacionamento de qualquer jeito, qualquer coisa abala. Qualquer coisa termina o relacionamento. Por quê? Mas não foi uma promessa de Deus. Não é uma promessa de Deus que o cara se case. Irmão. Mas por que deu errado? Porque não se preparou. Só por isso. Promessa sem preparação é igual a frustração. E para terminar, vamos lá. Não seja um colecionador de profecia. Não seja um colecionador de profecia. Cara, o que nós mais temos no nosso meio hoje é gente que coleciona profecia. São pessoas que falam, cara, mas Deus já me falou, Deus já me prometeu, mas Deus já me disse. Irmão, para de colecionar profecia. Comece a botar em prática. Comece a ser usado por Deus. Se Deus falou uma vez, está falado, cara. Mas aí o que eu vejo? Tem pessoas que já receberam a mesma profecia 5, 6, 7 vezes. Recebeu uma vez, Deus falou, beleza. Recebeu 2 vezes, tranquilo, até vai. É para dar uma lembrada. Agora 3, 4, 5 vezes, irmão, toma vergonha nessa cara. Toma vergonha na cara. Faz a coisa acontecer. Se prepara. O que Deus falou para você? O que Deus prometeu? Deus prometeu que você teria sua família restaurada. Toma um posicionamento de homem de verdade. Deus prometeu que sua família vai ser restaurada. Toma um posicionamento de mulher de Deus. Deus falou que vai salvar sua família. Irmão, se posiciona. Deus te falou que você vai ser um grande empresário. Se posiciona. Deus te falou que você vai para as nações. Toma vergonha na cara e faz alguma coisa. Nem o que é ser missionário na África, mas não faz nada nem dentro de casa. Pode ficar de pé. Vamos ficar de pé todo mundo, para parecer que está terminando.
Não existe mérito algum em ser um colecionador de profecia. Tem mérito algum nisso? Não tem mérito nenhum, irmão. Deus, Ele não quer encontrar pessoas que Ele prometeu somente, mas Ele quer encontrar na terra pessoas preparadas para que Ele cumpra todo o propósito, toda a vontade dEle. Uma coisa eu tenho certeza: o propósito de Deus vai ser cumprido. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vai ser cumprida nessa terra. A minha pergunta é: você vai estar junto ou não? Você vai estar junto ou não? Para de colecionar profecia, irmão. Como será 2021? Como será 2021 para você? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Tira do papel. Tira do papel. Existe uma frase que eu gosto muito: feito é melhor do que o perfeito. Cara, toma atitude. Tome atitude como um homem de Deus. Tome atitude como mulher de Deus. Dê passos de fé. Dê passos de fé. Ah, mas está difícil. Ah, mas a pandemia. Ah, mas não sei o que. Irmão, para com isso. Eu te garanto que 2020 pode ser o melhor ano da sua vida, com ou sem pandemia. Com um governo bom ou com um governo ruim. Porque não depende de governo, não depende das circunstâncias exteriores. Depende, você já tem o Espírito Santo, você já tem tudo o que precisa. Levante suas mãos, feche seus olhos. Comece a falar com Ele: Pai, no que eu preciso me posicionar, no que eu preciso me preparar. Me tira desse estado de letargia, me tira desse estado de mornidão, me tira desse estado de apatia. Comece a orar agora, comece a orar agora. Peço que o Espírito Santo comece a trazer ao seu coração, a te lembrar de palavras que Ele já te deu. Você não precisa de novas palavras, você não precisa de novas profecias, você precisa se posicionar de acordo com as palavras que o Senhor já te deu. Jesus, você é uma fonte que nunca cessa, Pai. A sua fonte nunca para de jorrar. A sua fonte nunca para de jorrar. Que o Senhor possa nos achar preparados, que o Senhor possa nos encontrar preparados para aquilo que o Senhor tem. Eu tenho certeza que o Senhor quer transformar essa cidade, o Senhor quer usar essa igreja, e o Senhor quer usar você.